E aí, gente, Hackman aqui, mais um vídeo sobre a crise da replicação na todas as áreas da ciência. Todas as áreas não, vai, nas áreas que requerem experimento. E a gente estava lendo esse paper do David Peterson, né, relacionado à questão do outro lado, né, sobre pessoas que talvez veem essa questão da crise da replicação como algo talvez inútil, enfim. E aqui também na Nature, NPJ, sobre medicina digital, né? Então, vai falar a crise da reproducibilidade na era de medicina digital, né? Então, vai ter aqui uma passagem aqui que vai ser bem importante, que vai falar sobre a falta de competência em estatística dos pesquisadores, no caso, né? Por exemplo, estou falando na área de biomedicina, áreas biológicas, áreas da psicologia. Então, vou falar que na última década, estatísticos, né, mostram como a estatística pode ser usada de forma até intencional, ou em alguns casos intencional, como um abuso de pesquisadores para produzir resultados que sejam de repente importantes para os seus colegas e para founders, né, que podem ser investidores. Então, vamos supor que a pessoa trabalha num laboratório, na Rússia, por exemplo, nos Estados Unidos, não importa. E assim, eles precisam de fundos, eles precisam de dinheiro para continuar a pesquisa, para continuar o trabalho deles, que eles amam. Só que aí, vamos supor que de alguma forma as coisas começam a desandar e tal, e vem aí os chefões e falam que eles têm que ter resultados, mostrar para o governo resultados legais que possam ser disseminados, né, para mostrar o poderio do país, né, vamos supor. Só que vamos supor que não tem esses resultados, né? Então a gente tem que o que eles fazem, vamos supor, é só uma hipótese. Vamos em qualquer lugar do mundo, tá? Vamos simplesmente fazer qualquer pesquisa em algum assunto e tentar achar resultados que sejam visualmente aprazíveis, né? Visualmente aprazíveis para o público. Que é o que eu falei daquele post da Google, né? Que a gente viu que eram resultados que não eram bons, mesmo assim publicaram para algo mais comercial. Isso mais de uma vez. Então tem essa questão de que às vezes, intencionalmente, pesquisadores podem tanto fabricar dados genéticos, por exemplo, dados relacionados a a forma como uma proteína de repente interage com outra, a forma de repente como, vamos supor que alguém propõe um medicamento, um design de medicamento para doenças, né, doenças como câncer e tal. Muitas das pesquisas em câncer, por exemplo, tem essa questão de, às vezes, não sem intenções e talvez às vezes com intenções da pesquisa ser meio que burlado algumas coisas para que os resultados sejam positivos, mas na verdade são inúteis na prática. Por que na biomedicina isso daqui é maior? Porque na biomedicina as coisas são mais difíceis. Por exemplo, na matemática, se você quer provar que, vamos supor que você quer provar a eficiência de um algoritmo de inteligência artificial, seja na matemática, seja na ciência da computação ou na física, na maioria das vezes é uma coisa simples, você simplesmente tem os resultados lá e é isso. Você tem que replicar também, mas não é tão difícil de você controlar o seu sistema. Agora na biomedicina é mais difícil. Porque de repente, até nas referências vai ter algo assim, às vezes o composto que você usou deu um resultado, mas com outra pessoa mesmo eles replicando a mesma coisa que você fez tem outro resultado. Porque às vezes simplesmente você tem a forma de se controlar o seu experimento é mais difícil na biomedicina. Então tem essa questão. E tanto de forma intencional ou não intencional, as formas estatísticas, como o p-value que eu mostrei antes, podem ser usadas para produzir resultados que não são corretos. Aí tem esse artigo deixa eu ver aqui, tá aqui mais pra frente. The Economist, né? O Economista, em outubro de 2003. Que vai falar sobre Victoria Stolen, né? Uma
Vai falar sobre vários assuntos relacionados à crise, né? Na ciência em geral, sobre a replicabilidade. E tem uma coisa que eu acho interessante relacionada ao tema anterior, sobre estatística, né? Vai falar que a Victoria Stolden, né? Uma pessoa que trabalha em estatística na Universidade de Stanford, fala que muitos cientistas, né, que eles têm só meio que um entendimento em estatística e não entendem os novos desenvolvimentos dessas técnicas matemáticas para analisar dados, né? Então, de repente, eles sabem sobre estatística, mas não o suficiente para todas as análises que são feitas no sistema deles. E mais para frente, nesse próprio parágrafo, ela vai dizer que às vezes, vamos supor que você tenha pessoas na psicologia, na área de ciências sociais, na área de biomedicina, que usam software para analisar os seus dados, mas de repente nem sabem como a forma estatística que o software dá, que você pode calcular o p-value lá com o software. Você pode é, usar todas as formas estatísticas possíveis e inimagináveis usando software, mas de repente você nem sabe como funciona, nem sabe se isso é um método que deveria ser usado para os seus dados. Então tem essa questão de que fala que pessoas novas, talvez novos pesquisadores estão tendo mais interesse talvez nisso. Obviamente eles têm que ser ensinados a lidar com estatística. Então hoje em dia todo mundo que faz experimento tem que saber estatística. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz curso de estatística eu achei inútil, porque eu pensei que eu nunca ia usar, mas na verdade hoje eu vejo que é bem importante. Não só importante, mas extremamente necessário para quem quer estudar ciência da computação, inteligência artificial, enfim, ou qualquer assunto relacionado à biomedicina. Você tem que ter resultados que sejam bons, que sejam realmente bons, que você consiga analisar eles, se eles são bons ou não. Então, saber a parte estatística do que você está usando, do software que você está usando e tal, é importante. Aqui só algumas coisas importantes. Aqui na direita não é importante, que fala sobre a Rússia indo para desenvolvimento de computação quântica, né? Tem até o próprio instituto agora. Mas aqui da Nature também. Eu vou falar sobre essa moça chamada Joelle Pineau, que é sobre inteligência artificial, o trabalho dela, né? E ela ela se envolveu muito com esse assunto sobre a crise de reproduzibilidade, né? E basicamente ela é da McGill University e trabalha também no Facebook, né? Ela é uma professora associada, né? Então quase já professora full time. Então dá pra ver aí o H-index dela, né? Das citações delas, 18.691 citações. Então normalmente é assim que você mede se uma pessoa é conhecida ou não na área no mundo científico, né? Então tem bastante citações, principalmente em 2020. Então tem até um post dele aqui falando sobre um prêmio que ela recebeu aí, sobre como pioneira em inteligência artificial aí no instituto dela. Então, e ela vai falar aqui é uma entrevista que fizeram com ela na Nature. Ela vai falar sobre a crise da reprodutibilidade, né? Algumas partes práticas. Então, alguém de inteligência artificial. Por que alguns algoritmos são irreproducíveis, né? Ela vai dizer que é verdade que com o código você tem um começo, né? Já consegue meio que ver como o artigo funciona. Então, obviamente, papers com código é melhor. Mas na maioria das vezes, ele deveria fazer realmente tudo a mesma coisa, né? Então você deveria ter os resultados na prática, com o código do artigo, né? Mas o desafio está em tentar reproduzir as mesmas instruções no, no, no artigo, né? Então, no papel. Então vamos supor que você não põe um código-fonte no seu artigo. Aí você tem problemas. Porque a pessoa vai ter que dar um jeito de ter o mesmo resultado sem ter o seu código certinho como você usou. Então é importante ter um código associado ao paper. E esse é só eu acho que eu pus errado o título. Pus o título de outro vídeo. E vamos fingir que é o mesmo título. E aí vai falar, e também tem esse problema que artigos às vezes não dão detalhes o suficiente ou dão detalhes que de repente pode até fazer você não entender o que está acontecendo. Isso é um grande problema, né? Então, de forma intencional ou não intencional, às vezes os artigos não querem explicar o jeito que eles fizeram o experimento. Talvez para as pessoas talvez não reproduzir ou para talvez porque
não atentaram para isso. Tem essa questão de reproducibilidade também e saúde mental, pelo Jeff Clements, que ele vai falar sobre essa questão que ele teve só tese de PhD, né? Que foi meio que teve essa questão de que as pessoas começaram a tentar reproduzir os experimentos dele e ele meio que ficou com essa meio que depressão, entre aspas. Eu não sei qual a definição aqui, mas ele ficou realmente ressentido dessa questão do seu paper ser reproduzido e de repente de não dar resultados corretos, né? Vamos supor que você tem um paper, sei lá, antigo que você escreveu e não você descobre que ele não é reproduzível, né? Sei lá, um artigo que você escreveu lá em 2 anos, né? Sua pesquisa que você demorou 2, 4 anos para fazer. Aí você descobre que ninguém conseguiu reproduzir ele. Então é uma coisa intensa, né? Então ele fala dessa questão do outro lado, né? Dos problemas da reproducibilidade, né? Na prática, né? Será que todos os artigos deveriam ser replicados? Obviamente não, depende da área específica, mas vamos por em biomedicina. Tá? Obviamente a gente diria que sim, em física, mas tem essa questão, né? Como que fica a saúde mental das pessoas que têm os seus artigos replicados e de repente de- não deu certo os resultados, né? E aí o artigo que ele de repente publicou na Nature, que foi o artigo que fez a carreira deslanchar, ser colocado no esquecimento, né? Então tem essa questão. Do The Atlantic, né, relacionado à psicologia, né, sobre essa questão das publicações em psicologia, né, que realmente tem essa questão, usa muito P-Valley, usa muito essas estatísticas padrões, e às vezes talvez a gente pode ver que coisas totalmente nada a ver que a gente vê em notícias, por exemplo, sei lá, eu já falei de novo sobre a postura, né, de novo daquele TED Talks relacionado à postura corporal, ou coisas como na área de psicologia, né, de repente estudos relacionados à aparência das pessoas ou estudos sociais que realmente falam coisas nossa, que você fala, nossa, que da hora, só que não funciona na prática, enfim. Psicologia é bem intenso. Aqui sobre a questão de lidar com os dados também é importante, aqui na de Stanford. Então, às vezes, simplesmente você analisar os dados de forma errada talvez possa fazer a reproducibilidade ser errada também. Então, se tem uma hipótese que não bate com seus resultados e, obviamente, as pessoas vão replicar. Obviamente, elas não vão ter a mesma questão que você, né? Então, tem essa questão de como você lidar com os dados. Então, as pessoas têm que entender mais como lidar com os dados dos seus experimentos. Aqui do IAA Spectrum, né? A IEEE, que é uma instituição de pesquisa bem importante da Europa. E aqui relacionado à inteligência artificial, né? Inteligência artificial tem essa questão, é, essa tendência a, a meio que ver as coisas de forma meio dúbia, né? Na área de pesquisa em medicina, né? Na área da saúde. Vai falar ali, um pesquisador na Universidade de Toronto, né? Eu não sabia, não realizava, quão ruim estava essa questão da reproducibilidade, né? Na pesquisa acadêmica, inteligência artificial. Inteligência artificial provavelmente é pior na área da saúde. Eu ia falar sobre IA no Covid, né? Então eu ia falar que quando a pandemia aconteceu, né? Começou. Scollieb e seus colegas formaram um time multidisciplinar de várias áreas da ciência. The IX-CoVNet Collaboration para desenvolver um modelo para prever Covid em raio-x, né? Eu até vi no ano passado várias pesquisas no nosso sistema, até brasileiras, sobre como o Covid você consegue meio que ver no pulmão, né? Depois de um tempo os danos, você consegue ver no raio-x para prever isso daí já no raio-x. E aí,
seguindo a review da literatura, o, eles começaram a mudar o que eles queriam fazer, né? Aí eles vão falar, né, alguns problemas na pesquisa de inteligência artificial nessa época, né? E no passado, na Universidade de Toronto, né? Gassem e seus colegas viram, leram 511 artigos de inteligência artificial. 511 é bastante. Muitas pessoas talvez fizeram isso. De conferências de 2017 até 2019 em inteligência artificial. Pela mão, na raça, manual. Não foi uma técnica de text mining ou algo do tipo, foi na raça. E o time anotou cada paper contra os critérios de reproduzibilidade, né? E foi descoberto que, em questão de reproduzibilidade técnica, a habilidade de replicar os papers totalmente, o código e tal, foi 55% somente foram replicáveis, eram replicáveis na área de inteligência artificial na medicina. Então, é por isso que é importante esse site chamado Papers with Code, né? Que são papers que tem o código fonte atrelado a eles. Então é importante saber que algumas áreas estão piores, né? Então eles comparam com a área de processamento de linguagem natural, que 90% tem os seus papers com código junto. Agora, e dados também. Então você tanto colocar os seus dados no paper, quanto os seus dados usados, né? No caso do raio-x do Covid, seria os dados relacionados às imagens usadas, por exemplo, na prática, para determinar isso. Então, quando você não tem um banco de dados, não tem o código, você tem um problema. Então, tem essa questão que deveria ser padrão, e está virando padrão, de sempre ter o código atrelado ao paper, inteligência artificial, principalmente na medicina, e ter os dados também, ou parte dos dados, para ser reproduzível. Sei lá, dados suficientes para ser reproduzível. Então, é bem importante. Aqui relacionado na química computacional também, tendo uma crise, né? Então não é só as outras áreas, né? Também a área da química aqui. Então, nessa questão de que você reproduzir as coisas na área da química, né? Como você reproduz, né? O paper tem que ter os guidelines, né? Ele tem que ter as coisas bonitinhas do jeito que foi feito no experimento, né? Quando você não tem isso, você tem um problema, porque como que a pessoa vai reproduzir algo que não pode, que não está especificado bonitinho como foi feito? Então, não é só psicologia, embora foi a primeira na crise da reproduzibilidade, não é só as ciências sociais, não é só biomedicina, embora as duas sejam as piores na área, é também a área de inteligência artificial, é também a área de química computacional nesse caso, é a área também de computação quântica, então várias áreas estão com esse problema, né? No geral foi isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Depois, mais pra frente, a gente vai fazer vídeos específicos sobre o p-hacking, específicos sobre sharking, enfim, técnicas que a gente viu ali que são usadas para talvez fazer papers errôneos, né, e falsos. E no geral, a minha dica é ser ético na sua pesquisa, né? Vamos supor que você esteja pronto, quase aprendendo emprego, né, de pesquisador ou pesquisadora num assunto, numa área, né, da ciência. E tem uma pressão, porque existe uma pressão, aquela publica ou pereça que eu já falei em outro vídeo. Que a gente tem que fazer um vídeo separado também sobre isso, focado nisso. Simplesmente, publica ou pereça tem essa questão de pressão para as pessoas publicarem o máximo de artigos possíveis. E isso, obviamente, é uma questão que ajuda na crise da reproducibilidade, né? Então, as pessoas têm que entender melhor que os jornais acadêmicos têm que entender melhor que não é possível escrever tantos artigos em tão pouco tempo, bom, com qualidade, né? Porque experimentos demoram. Então, se acelerar as coisas, obviamente os resultados vão ser errados, né? Então, é importante, embora que às vezes é difícil você saber se o que foi feito foi antiético ou não. Algumas vezes ter papers, por exemplo, sem código-fonte, sem banco de dados, só mostra que eles não querem talvez mostrar como foi feito as coisas devidamente. Depende porque os resultados talvez não tenham sido tão bons quanto pareciam. Então tem essa questão que às vezes se os resultados não são bons, você tem que publicar do mesmo jeito, porque é o seu trabalho, então é um problema. Então, seja honesto ou honesta nos seus artigos
que vocês vão escrever e tente ao máximo usar esses guias, seja que área que você for, principalmente se for de biomedicina. Se você for de biomedicina, você é obrigado a saber desse tema com todas as forças possíveis e inimagináveis para você conseguir fazer as coisas da forma mais decente possível no futuro. Enfim, se você é teologia, filosofia, talvez você não precisa nem ligar para isso, né? Enfim, não tem uma crise de reprodutibilidade nesses artigos sobre a área da filosofia, por exemplo, humanas total. Mas enfim, espero que o vídeo tenha sido útil. Até o próximo.